Olá, boa noite. Eu me chamo Caroline dos Santos Pereira. Eu sou concluinte do curso de licenciatura em computação pela UFESA, né? Eu era do Polo Natal, mas hoje em dia se uniu no Polo de São Gonçalo do Amarante. E essa atividade foi solicitada pela disciplina de redes de computadores, que nada mais é um vídeo que a gente tem que fazer informando o que a gente compreendeu do assunto da unidade 2. Então, vamos lá. O primeiro vídeo que é disponibilizado é referente ao endereço IPv4. O endereço IP é uma numeração que cada máquina tem, seja um computador, um celular, um smartphone. Cada aparelho desses vai possuir uma numeração, que é justamente essa numeração que nos conecta com a rede de internet. É um número único, né, para cada um. E aí vamos mais a fundo no endereço IPv4, certo? O endereço IPv4, ele é composto por dois endereços. Um vai ser o de origem e um de destino. Cada um vai possuir 32 bits. E essa representação ela é feita por números decimais, que são separados por pontos. Cada endereço vai possuir uma porção de rede e de host, e existem 3 classes de endereços principais, classe A, B e C. O que vai diferenciar uma das outras é a quantidade da porção de rede do endereço, que vai aumentando a porção de rede respectivamente, da letra A para a letra C. Toda máquina, ela também é configurada por uma máscara de rede. A máscara de rede também vai possuir 32 bits e ela expressa quantos bits um endereço forma a porção de rede. A segunda videoaula é referente à fragmentação de datagramas. Logo no início é abordado as siglas MTU, que é Maximum Transmission Unit, né? Ela é a quantidade máxima de dados que um determinado quadro pode transportar. E aí a quantidade máxima de dados que a Fast Ethernet pode transportar é de 1.500 octetos, certo? Quando um datagrama ele é encaminhado por uma rota com MTU menor, com essa quantidade menor, aí é que há a necessidade da fragmentação, que é justamente o assunto dessa videoaula 2, dessa unidade. E aí, como é que é feito esse processo? Na videoaula, o professor, ele mostra um exemplo, né, de como é feito esse cálculo para descobrir quantos fragmentos vai ser necessário para poder ocorrer aquele transporte. E aí, em seguida, a gente é informado os campos, né? Quais os campos que vão se relacionar com esse processo. E aí, ele mostra os exemplos. No cabeçalho, tem 3 campos que se relacionam com a fragmentação. Os campos são campo de identificador, os flags e o deslocamento de fragmentação. O identificador é um número aleatório que se gera para cada fragmento relativo àquele datagrama, né? Então, vai ser um número que vai ser utilizado para todos os fragmentos de um datagrama só. E aí, é um número único para que possa relacionar quando for feita essa montagem do datagrama para a gente conseguir identificar realmente. Quanto aos flags, só existem 2 tipos. É o don't fragment e o more fragment. O don't fragment, quando ele está levantado, significa que o datagrama não deve ser fragmentado, que não há essa necessidade. E o more fragment é quando a gente está sinalizando, no caso, que há ainda algum outro fragmento. Ele vai ser sinalizado sempre que ainda houver algum restante. No exemplo que o professor coloca,
ele divide esses campos e aí ele coloca o número de identificador, que vai ser sempre o mesmo, né? E aí, nessa parte do more fragment, na última repartição, no caso, ele coloca o código 0, né? A utilização desses códigos binários aí, em forma negativa. E, além desses, por último, o campo que é utilizado é o deslocamento de fragmentação, que é o que marca o número do primeiro conjunto de bits que está contido no fragmento. É como se fosse um número sequencial. Eles também chamam de offset. Inclusive, no exemplo que o professor falou, ele já nomeou como offset. A terceira videoaula, ela é referente a roteamento, certo? E aí, as informações que eu consegui adquirir é que o roteamento ele é feito com a base no destino do datagrama e com base também nessa tabela de rotas que ele tem, que a gente chama de tabela de rota orgânica, porque uma vez que esse cenário ele é configurado, automaticamente ele passa a ter entradas. E aí a mecânica do roteamento sempre vai se basear no endereço IP e destino, com a máscara de cada linha que bate com a rede. Se bater com a rota, essa será selecionada com a rota elegível, no caso, né? E nessa rota é que informa para onde que o datagrama vai ser despachado. O meu conhecimento, para ser bem sincera, foi mais nas videoaulas 1 e 2. E aí, a 3 e a 4 vai ser um pouco mais curto, porque foi o que eu consegui absorver mais, porque também nas videoaulas o professor dá bastante exemplo, no caso, né? Não é que eu não compreendia, porque é voltado mais para exemplos, para a gente compreender melhor como é que funciona na prática. A quarta videoaula, ela é referente sobre TTL, Time to Live, no caso. Esse TTL ele é composto por um octeto e o seu valor máximo é de 255. O que ele é? Ele é a quantidade máxima de roteadores que um datagrama ele pode atravessar do endereço da origem para o endereço do destino. E aí, toda vez que um roteador se depara com um datagrama para rotear, o que ele faz? Ele vai pegar o valor do TTL e vai diminuir. Quando há essa diminuição de 1 e o TTL chegar a 0, ele já vai descartar o datagrama. Se não, ele vai rotear. E aí, o que o TTL faz? Ele alivia os efeitos de um laço de roteamento, porque os roteadores não vão desperdiçar a sua CPU, nem os enlaces e a largura de banda larga com esses datagramas que nunca vão chegar no destino. Ele vai aliviar realmente esses efeitos desse laço, no caso. E aí, só reforçando, né, a informação até que o professor frisou, que o TTL ele não vai evitar a formação dos laços, ele vai aliviar esses efeitos, né? Então, foram essas as videoaulas da unidade 2. Espero que tenha ficado compreensível, né? A forma que eu acabei me expressando. E é isso aí. Muito obrigada. Boa noite.